A vida impõe desafios, mas você que decide se elas serão degraus ou serão portas. Eu hoje vou falar aqui com um médico, né, como de praxe, empreendedor também, ao meu ver, ele é um grande empreendedor, até pela história dele, o pouco que eu sei, é um cara que eu admiro bastante, faz parte também, foi um cara que acreditou também no projeto Soma Saúde, um projeto que a gente sabe que é inovador, é um projeto que vem rompendo barreiras aí no que diz respeito, não só à medicina, como à saúde como um todo. E a gente vai conversar um pouco e ver realmente na prática aqui o que ele tem para nos trazer de informações, de insights, né, e que sirva de exemplo para todos que estão assistindo. Hoje eu estou aqui com o Dr. Leôncio, ele que é diretor médico do Hospital HNSN, né, um hospital que é ligado à Rede D'Or, a maior rede de hospitais do Brasil. Hoje realmente a Rede D'Or, se nós formos ver a história, é um grande case, né? Eu vou também pedir para ele falar um pouco da história da Reridor e como ele chegou lá também. Leôncio, é um prazer tê-lo aqui, né, conosco aqui no Saúde Business. Boa tarde, Zé, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por me receber, tá? É um prazer poder estar agora de uma forma, num podcast, conversando um pouquinho contigo de coisa que a gente faz rotineiramente, né? O Zé é um grande colega. Eh, Meu nome é Leôncio, tá? Eu sou o diretor médico do Hospital Nossa Senhora das Neves. Sou de Natal, sou médico, mas acabei fazendo minha formação aqui na Paraíba também, tá? Fiz medicina na UFCG, terminei em 2012. 2014 eu fui para Unicamp, fiquei lá em Campinas, fiz minha residência médica em clínica médica. Ô, só, mas assim, para eu entender um pouco, eh, eu também não sou paraibano, eu moro aqui há 22 anos. Eu vim para cá pela indústria farmacêutica, né, através de transferências. Já conversei, já tive a honra de entrevistar aqui já alguns grandes nomes da saúde aqui do nosso estado. E, cara, eu acho que todos eles que eu conversei são de fora. Uhum. Cearense, pernambucano, piauiense, aí você do Rio Grande do Norte. Como foi a tua história, assim, como foi essa tua ligação? Você fez faculdade em Campina Grande, você saiu de Natal, era Natal, sabe, Isso, isso. pra Campina Grande. O porquê disso? Em 2012, um jovem, você é novo, né, sai da casa dos pais, eu acho, pra fazer faculdade em Campina Grande, como foi isso? É, eu terminei a escola, né, mas num primeiro momento o meu desejo não era fazer medicina, eu fiz engenharia. Eh, Aí fiz engenharia elétrica lá na UFRN, fiz 1 ano e meio de engenharia elétrica. Aí quando terminou o terceiro período, já no segundo período eu já não estava gostando muito, mas quando terminou o terceiro período, acabei optando Isso com quantos anos? eu devia ter 18 para 19 anos, porque eu terminei a escola e passei direto, né. Aí com 19 anos eu pego e faço a prova para medicina. Aí faço em Natal e em Campina Grande, acabo passando em Campina Grande, Com 19 anos. 19 anos. Cara, Aí novo. fiquei lá de 2007 até 2012, né. Legal, Cidade muito boa, eu gosto demais de Campina é, Grande. eu morei em Campina Grande, quando eu vim de Recife, eu morei lá, eu trabalhava na Pfizer, eu era estagiário em Recife, e com 20 anos fui morar em Campina Grande, mas isso no ano de 2003, né. E eu cheguei a morar em Campina Grande numa comunidade, na verdade, era quase uma república de estudantes, que era o edifício Caio Leila. Caio Leila, conheço demais, sim, Pronto, eu morei muitos no amigos Caio, moraram lá. tinha o Caio Leila, Carla Leila, era todos Isso, Leilas lá, é isso. né. Poxa, quando eu fui pra lá, promovido, custo-benefício bom, ficava próximo ao eixo médico ali na Sim. Prata, né, os hospitais. Eu solteiro também, morei lá, ainda morei 1 ano mais ou menos, depois fui morar no Alto Branco. Mas assim, eu via lá, realmente tinha muito esse perfil ali, o que tinha de estudantes que vinham de fora, né, Campina Grande ainda é hoje um grande centro, né, reconhecido como grande centro de medicina, não é isso? Sim, tanto medicina quanto a parte de tecnologia, né, lá é também extremamente forte, a parte de engenharia, Tanto, né, computação. mas se você é um menino. Realmente foi um menino, precoce, né, com 19 anos passar em medicina, porque até então, eu lembro disso há 10, 12, 15 anos atrás, sempre foi muito difícil passar no curso de medicina, né. O que te motivou mais então? Porque você fazia engenharia Isso. elétrica e disse: "Não, pô, vou fazer medicina agora", foi dom, foi já visionário, já pensando talvez até numa carreira financeiramente mais promissora? Será que foi isso? Não, o que eu imagino, né, o que eu imaginava à época também, assim, eu sempre gostei muito de praticamente todos os assuntos da escola, tá. Não gostava muitas vezes um pouquinho de história, português não era
não tinha amores, mas eu ia bem. Mas todas as outras áreas eu gostava bastante, Entendi. tá. Mas é porque como eu gostava muito de matemática, de física, de química, eu sempre me vi muito mais próximo das áreas da engenharia, Hum. tá, das ciências exatas. Mas biologia sempre gostei demais também, tá. E na hora que eu vi o curso que eu sempre quis fazer, não dando certo, fui eu pensar numa outra opção, e da outra opção veio a medicina, tá. Acabou sendo uma escolha muito feliz e acertada. Aí foi assertivo, né. Mas você não tem médico na família ou tem alguns exemplos? Pai, mãe, essas coisas, Não, parentes diretos, não? eu tenho um tio que é médico, cardiologista, Lá em Natal mesmo? lá em Natal mesmo. Hum. Ele se formou um pouco não, ele terminou a residência um pouco antes, de eu entrar na medicina, né. Ele fez cardiologia, ficou em São Paulo um tempo e depois voltou para Natal. Mas quando ele voltou para Natal, eu já não estava mais em Natal. Entendi, entendi. Pronto, e daí então você terminou o curso e já foi fazer residência, é isso? É, quando na medicina, enfermagem, farmácia e veterinária, toda vez que você termina um curso, você é obrigado a se apresentar para as Forças Armadas. Hum, é. Espera aí, desculpa até a minha eh, se você não é optativo, você com 18 anos tem que se alistar. Isso, que eu fiz. Eu me Foi alistei, mas eu fui dispensado, isso, fui eu não quis dispensado. servir, eu não quis. Mas quando você termina o curso, você tem que se apresentar também, é Isso, isso? isso. A Olha, grandíssima maioria dos profissionais são dispensados, né, mas é é porque eles precisam. obrigatório isso, é? Para homem é obrigatório. Ainda hoje. Isso, a apresentação é obrigatória. Aí como eu passei na residência, porque eu terminei em 2012, fiz a prova e passei lá para a Unicamp. Certo. Eu deveria ter começado em 2013. Hum. Só que, quando você é convocado e eu voluntariamente eu quis ir para as Forças Armadas, a minha vaga fica trancada por um ano. Então minha vaga na residência eu passei em Consegue esse 2012. benefício, Isso, ela não perder sua vaga. a vaga fica lá reservada por um ano. Isso para mim foi muito importante, porque primeiro, teve um pouco mais de experiência Exército médica, foi isso, você ficou lá? eu fiquei na Marinha em Natal. Na Marinha. Isso. É. E foi muito bom para mim, porque, eu não fiquei em quartel, eu fiquei em hospital, tá. Então O eu senhor fui hospital naval lá, eu isso, visitei muito tempo lá em Natal, eu fui médico, lembro. né, porque quando você fica em quartel, você tem funções médicas e funções administrativas. Entendi, Quando você entendi. fica em hospital, basicamente suas funções são médicas, Então, não exclusivamente, mas basicamente. uma vivência grande já aí. Isso. Então para mim isso foi importante. Primeiro, por experiência, segundo, porque eu consegui juntar um pezinho de meia, porque é Legal. uma realidade que eu não fazia a mínima ideia de E como solteiro seria. ainda, Solteiro, não é solteiro. casado. Aí, Não, eu já conhecia a a sua esposa. isso, Hum, mas eu conheci ela no final de Campina Grande. legal. Não, assim, mas aí no caso você, lá na Marinha você teve essa experiência, né, e eu não seria Forças Armadas, mas eu sei que, ainda continua sendo muito importante, né. Eu acho que talvez a construção da nossa conversa aqui hoje, isso aí a gente vai puxar mais na frente, né, a gente sabe que principalmente do lado de disciplina, né, aquele lado, de responsabilidade, ainda tem muito isso, a gente vê ainda, né, se vê nas Forças Armadas, né. Não, é uma virada de chave mental muito importante, tá. Desde porque quando a gente entra, a gente tem que fazer um treinamento, 45 dias de treinamento. É um treinamento levemente café com leite, mas Tão simples. não é tão simples, você tem que ir lá se esforçar, acordar cedo, tem que chegar agora eu não lembro direito, eu acho que era 6 da manhã, tinha que estar lá. E em Natal, eu a minha casa é em Nova Parnamirim, Hum. e o Hospital Naval é lá embaixo no É. Alecrim, lá no Alecrim, eu final. sei. É. Então é bem Uma longe, eu tenho que descida sair lá, né, uma 5 e ladeira, pouquinho da e a manhã. médica também, a e militar também, ela é Você tem que sair de 5 e pouco da manhã para poder chegar lá e não pode atrasar. Atrasou 2 minutos não entra mais, né. Então tem que chegar sempre antes, 5 a 10 minutos antes, para poder ir lá se apresentar tudo direitinho. eu acho que isso é muito importante, né, você, levando para o lado, né, da gestão, do empreendedorismo, é um dos pontos principais, é a pontualidade, né, você realmente cumprir com os compromissos, né, eu acho que essa visão é muito mas aí, beleza, aí você foi para São Paulo, você passou seu período lá, passou 3 anos? São 2 anos de residência, que eu fiz em Campinas, né, na Certo. Unicamp. Aí fiquei lá, fiquei me organizando tudo direitinho, foi uma boa residência, eu gosto demais lá da Unicamp. Mas quando terminou, por questão de logística da cidade, de entrega, tudo, e de a gente ter muitos amigos em São Paulo, Hum. a gente foi para São Paulo, tá, Certo. São Paulo. Então aí comecei a trabalhar em São Paulo, inicialmente como médico visitador de pacientes, o paciente estava internado, precisava de médicos para acompanhar esses pacientes, tá, na equipe da clínica médica e infectologia, da qual eu fazia parte à época. Eh,
Aí eu fiquei de 2016 a 2017, quer dizer, eu fiquei mais tempo nessa equipe, mas nesse papel de médico visitador. Já em 2017, meus chefes, né, eu tinha 2 chefes da época, eles me convidaram para montar a equipe em outros hospitais, para eu ser o responsável. Que aí eu saí de médico assistencial direto para médico coordenador, em 2017, um ano depois da residência. Aí foi quando eu montei a equipe, de clínica médica, infectologia, hospitalista, UTI, pronto-socorro, em alguns hospitais de São Paulo. Ali, você fazia parte de uma equipe de infectologistas, é isso que implantava esse serviço. Isso. Os 2 chefes eram infectologistas, eles são, né, mas a equipe prestava serviço de infecto, de clínica, de medicina hiperbárica, Entendi. UTI, pronto-socorro. Isso você tinha o quê? 25 anos na época, mais ou menos? Eu fiz os cálculos aqui. É. Novo demais, novo demais. Não, mas isso aí, não, eu admiro muito, porque a gente vê cada vez mais, né, enfim, é uma Uhum. característica da geração Z hoje, né, tem aí, que sair tarde de casa, né, com 25 anos ainda se acha novo e tal. Sim. Mas eu sou da geração que, pô, saí de casa com 16 anos de idade também, né, com 20 eu já estava 19, 18 para 19 eu já estava em multinacional, dou muito valor a isso. E hoje eu agradeço muito, porque isso para mim serviu de uma grande base, um grande amadurecimento, né, para agora realmente a gente tá trazendo. Mas, Nelson, de onde surgiu aí a tua aptidão, né? Você falou que montou equipe, te ajudou a montar, mas você realmente você atuava como atua, né? Quer dizer, você era médico, você Uhum. estava na assistência mesmo lá, né? E como é que partiu esse teu lado? Não, eu quero trabalhar com gestão na saúde. Como foi isso? Porque na hora que, eu eu passo a ter essa responsabilidade de montar equipes e acompanhar e garantir a prestação de serviço adequada, porque eu passo a não responder só por mim, né, eu passo a responder por outras pessoas. Então aí, eu passo a ver a necessidade de ter outros conhecimentos, de adquirir outros conhecimentos. Eu logo no primeiro ano, né, no ano 2017, fui arrumar a casinha para tentar entender e montar a equipe tudo direitinho. Já no ano de 2018, eu entrei no MBA da FGV, que eu fiz de gestão hospitalar, porque a formação médica ela é muito técnica, mas ela é pouco voltada para entendimento de processos, de qualidade, de gestão, de de controle financeiro, de entender o sistema de saúde, porque é muito carente. É tanto que as faculdades, mais fortes atuais, eu acho que estão começando a ter cadeira sobre isso, porque é um Já, mundo, já tá, tem assim, uma projeção já de cadeiras optativas, mas já que são voltadas para isso. o mundo hoje exige Eu tô muito. bem inserido já também nessa área, assim, tô iniciando uma inserção na área acadêmica, de medicina em específico, e converso muito com os gestores, com os reitores, sobre essa necessidade, pô, Hum, entendeu? É como você falou, a faculdade de medicina, ela forma o médico, sim. mas não forma o gestor, Não. não forma o cara que vai saber administrar, ou até mesmo maximizar tanto recebíveis, como também o tempo dele, pô. Isso aí é básico, entendeu? Aí você entrou no MBA já para abrir essa mente nisso também. Legal, legal. Não, foi muito importante, porque, coisas que aparentemente são simples, não eram simples porque eu nunca tinha visto, né, alguns conceitos, alguns entendimentos, então foi muito importante ter passado esse ano e meio que eu fiquei no MBA, né, Legal. fora toda a questão de network, de outros colegas de outras instituições, dividir Sim, experiências, construindo. Até hoje eu tenho contato com esse pessoal lá em São olha. Paulo, né, quando eu vou lá, não consigo dizer que todas as vezes, porque às vezes é muito corrido, mas quando eu vou lá com o tempo, às vezes eu vejo o pessoal ainda. Olha, pessoal, principalmente eu gosto muito de falar sobre isso, para os jovens, né? Não só médicos, profissionais de saúde como um todo, né? O que o Leôncio falou aqui, com 24, 25 anos, isso que ele contou aqui para vocês, isso foi em pouco tempo. Ele entrou na faculdade de medicina com 19, em torno de 25 anos, já estava fazendo residência, já estava formando equipes, mas a importância que ele levantou aqui do networking, né? De você realmente criar raízes, você ter pessoas que você possa contar. Isso a gente fala muito, né, não só no Soma, em todos os locais onde eu vou, eu sou um grande defensor, né, e assim, levanto muita bandeira disso, você criar raízes, você ter essa conexão, né, que vai um dia você pode precisar dela. É muito importante isso, muito importante mesmo, né. Leôncio, beleza, você passou em São Paulo e como foi esse retorno para o Nordeste? É. Porque geralmente quem quer estar em São Paulo, quem vai para São Paulo, eu tenho alguns, né, conhecidos, colegas que foram para lá e ficaram por lá. Sim. Conseguiram se, estabelecer, né, e não querem voltar, enfim. Por que esse desejo de voltar para o Nordeste?
Eu tenho muito carinho por São Paulo, tá? São Paulo é uma cidade que me recebeu muito bem, e é uma cidade que respeita trabalho, tá? Sim. Ela não quer saber de quem você é filho, de quem você é conhecido, ela respeita trabalho. Isso eu gosto muito de São Paulo, tá? E, então as coisas foram acontecendo na minha vida lá em São Paulo, né? Fiquei coordenador, Por meritocracia mesmo. Se isso. você não Tre- chegou lá, não tinha ninguém lá. Ninguém, conhecia ninguém. Legal. Eu entrei nessa equipe porque foi um R mais que na residência, né? Aí eu conversei com ele, você tá trabalhando aonde? Ele disse, não, tô trabalhando em tal canto. Aí ele intermediou, Pra conversei você. com as pessoas e Olha aí. terminei minha residência dia 28 de fevereiro, dia 1º de março eu já estava trabalhando nessa outra equipe, né? Legal. Eh, então São Paulo as coisas foram acontecendo. Fui coordenador, 3 anos depois fiquei gerente, né, em um dos hospitais, que aí eu deixei de ser um médico terceirizado, porque eu era de uma equipe terceira, e passei a ser um médico do hospital, tá, o O hospital. gerente de uma área. Você Eu era gerente do hospital, eu cuidava do hospital. Porque já esse cuidado? esse hospital é o hospital da ACD, tá, Hum, e ele tem um complexo ele tem várias unidades espalhadas, inclusive chegou a ter uma unidade aqui em Campina Grande, né, hum. de reabilitação, e tem um complexo lá em São Paulo, no Ibirapuera, que tem a única unidade hospitalar. Aí, por logística, com os outros gestores médicos, eu tinha uma diretora e uma superintendente da área, responsável. Na nossa divisão de tarefas, eu fiquei responsável pelo hospital. Então, fazer o serviço do hospital funcionar era comigo, o do complexo era com minha chefe, e de todas as outras Caramba, unidades logo uma era da CG, chefe né, da minha que chefe. envolve, crianças, que com Uhum. deficiência e tal, então acho que foi uma barra, né, foi Foi, complicado. foi, foi, mas foi uma experiência engrandecedora, Escola. tá, como pessoa e como profissional, porque, eu aprendi muito, tinha muitos profissionais de altíssima qualidade e gabarito lá que acabou Lá você não estava mais na assistência, você já estava só como gestor já iniciou sua carreira como gestor já. é. Enquanto coordenador, eu tinha, de vez em quando, né, que dar uma cobertura de um plantão, organizar alguém, ficar lá perto dos pacientes, mas sempre quando tinha alguns problemas, eu que ia lá tentar solucionar, né. Então, Legal, legal. conversar com o paciente que desse algum problema, ou pós-evento, pós algum, evento adverso, alguma outra coisa, eu sempre estava lá para conversar com os familiares, com o paciente, com o que for. Legal. Mas isso aí é inerente, né, à função, né, realmente o gestor, né, gerente, CEO, como ele tem que também ter essa humildade e principalmente também essa iniciativa, né, também de, poxa, literalmente tapar um buraco ali, tiver alguma situação, né, você como médico, você vê naquela situação, você não iria lá, Uhum. né, isso tem que ter esse jogo de cintura também. Mas daí você já veio para o Nordeste depois disso? É. Aí, lembrar que veio a pandemia nesse período, né, Uhum. eu sou da Deu área da uma saúde, vixe. isso, eu sou da área da saúde, mas, minha esposa não é, ela acabou ficando muito dentro de casa, a gente engravidou, Eu teve sei. filho, tudo durante a pandemia. Uhum. Então uma cidade que era extremamente receptiva e animada pra gente, pré-pandemia, acabou. Fechou. E eu tinha uma vida próxima da normalidade, porque eu estava lá, tocando o Olha, hospital, trabalhando muito, rodando, tendo que pensar em milhões de problemas do trabalho, eu né, e e ela não, e ela estava muito presa em casa, né, então a gente optou pelo retorno, aí no retorno, como ela é daqui, eu sou de Natal, a gente acabou procurando alguns hospitais aqui e de Natal, e dentre as propostas acabei escolhendo o Hospital Nossa Senhora das Neves. muito legal, muito legal. João Pessoa, a gente tá vendo que cada vez que se passa, né, cada ano que se passa, não só a cidade se desenvolve, né, no que diz respeito à parte da construção civil, né, bons restaurantes e tal, mas a saúde principalmente, Sim. né. Quem tá vindo morar aqui na cidade, quem tá vindo para o estado, são pessoas exigentes, né. João Pessoa já é uma cidade que seu crescimento não é só formado por aposentados. Pessoas com vida ativa também estão escolhendo a opção de morar aqui na cidade. Então esse grau de exigência vai acabando, né, eu acho que sua escolha foi muito assertiva, Sim. quando você pensou nisso aí, né. Natal tem lá, mas ao meu ver, não só na área da saúde, mas como um todo, Natal meio que deu uma Sim. estagnada, né, ela tá ali, né, mas João Pessoa a gente vê o crescimento, né, que Isso. tá acontecendo. Acho que foi muito assertiva a sua vinda pra cá, com Uma pessoa hoje entrega uma qualidade de vida melhor do que Natal entrega, melhor, muito né. melhor. Então, na época foi algo que acabou pesando muito na nossa escolha. Pra criar filhos, tudo isso, então é uma e você quando, veio para cá, né, você falou que já teve algumas propostas de hospitais e HNSN, né, o nosso era das Neves. Quando você entrou, já era Reridó?
Já. Já? Fui ao Redor em 2021. Eu entrei em 2023. Pronto. Eu queria que você contasse um pouco essa tua história aí, como foi. Foi uma escolha sua, HNSN, você teve, foi quem te chamou, né? E eu queria que você falasse um pouco também a tua visão e contasse a história aí da Redditor, que representa hoje a Redditor aí para a saúde no Brasil, né? E na Paraíba a gente sabe que vocês também têm uma representatividade muito, mas muito grande também. É. Quanto à minha escolha, na época eu acabei conversando com 4 hospitais, tá, 2 daqui de João Pessoa, 2 lá em Natal. Dos 4 eu acabei recebendo 3 propostas, e das propostas a que eu mais gostei, mais me interessei, tanto pelo projeto, quanto a proposta em si, foi o Nossa Senhora das Neves, tá. É. Então, eu sou bem feliz com a escolha, porque aí, vou falar agora um pouquinho do hospital, né, o Hospital Nossa Senhora das Neves, ele já por natureza de como ele nasceu, ele já era um hospital que, sempre batalhou muito por qualidade e segurança dos pacientes, porque, eh, o jeito que eu penso é que entregar meia saúde é pior do que não entregar saúde, porque meia saúde faz mal, É tá. verdade. E um hospital que sempre pensou em entregar, em fazer algo disruptivo aqui na cidade, essa foi a bandeira do nascimento do hospital e a bandeira que ele segue até hoje, né. Então tem várias coisas que, por mais que a história seja curta do hospital, a gente está falando 9 anos de hospital, tem muitas coisas que foi o primeiro Com disso, o certeza. primeiro daquilo, o primeiro. Uhum. Então é um hospital que ele nasceu para ser diferente, tá, ele nasceu para entregar uma saúde que a população paraibana merece. Não, isso aí é verdade, É. sem sombra de dúvida. Isso. Aí, ao alinhar com a Redditor, a maior rede de hospital, você falou do Brasil, é da América Latina até, ela tem América Latina, tem desculpa pessoal, 70 América Latina. tem 79 hospitais, Mas no Brasil são só no Brasil. 69 no Brasil só? Isso, só tem hospitais no Brasil, mas ela é a maior da América Latina, vão ter 79 hospitais aqui no Brasil. E em todas as regiões do país tem, tá, não tem em todos os estados, até mas tem em todas as regiões. Eh, e a gente acaba aprendendo muito, tá, porque tem muita interação entre hospitais, tem muita conversa, a gente consegue trabalhar bem processos, assistenciais, processos administrativos, compra, ajuste. Então a gente consegue, entender melhor como funciona o hospital. Porque a indústria hospitalar, ela é classificada como uma indústria de alto risco, é extremamente complexo um hospital, Demais, demais. tá. São interações as mais diversas, que você depende de serviços dependente de pessoas, e que, o usuário, ele é leigo no assunto, né, e ele tá num momento de fragilidade. Então, a lógica hospitalar, ela é uma lógica bem complexa, tá. E essa complexidade é algo que é bom, é um desafio bem interessante para a gente conseguir ter melhores resultados. Não, é isso aí que você falou, eu acho que é muito interessante, porque você teve, esse privilégio de escolha, né, você falou que foram 3 propostas, você analisou, né, não sei, nem quero saber em termos de valores, Uhum. de recebíveis, mas, você tem que analisar muito nos negócios. Às vezes você não é talvez um local que vai pagar mais, você enxergar ali a curto prazo. Você tem que ver a médio e longo prazo principalmente, né, você foi um visionário nisso. Você enxergou: "Poxa, eu vou estar aqui junto, né, eu vou estar numa rede, onde eu vou poder ter esse intercâmbio, onde eu vou poder estar tendo uma resolutividade maior, né, e de troca de experiências, do que ficar talvez num hospital único, Uhum. né, ou talvez com 2 3 unidades". E o que você falou, essa questão de ter sido disruptivo na Paraíba, e realmente foi, né. Nós tínhamos hospitais bons, como temos ainda, são vários hospitais muito Sim, bons aqui, respeito todos. muito bons, mas muitos pontos, principalmente, aí eu vou falar como paciente, né, como consumidor, vamos dizer assim, a gente nós vimos ali, eu vi a diferença quando o Nossa Senhora das Neves, né, quando lá atrás Edalmo, Elma iniciaram o projeto, enfim, como realmente forçou, né, Sim. a palavra é essa, forçou a concorrência a melhorar também, a inovar, né. Vocês agora foram vocês foram o primeiro hospital, né, na Paraíba a trazer a cirurgia robótica, isso aí também foi uma inovação grande, né. E inteligência artificial, acho que é uma coisa que talvez vocês também tenham e estão iniciando também. A medicina mudou, cara. Eu leio muitos, vejo muitos podcasts, enfim, sobre a nova medicina. E não tem como estar fora dessa parte tecnológica e principalmente da inteligência artificial. A gente sabe da quantidade do leque que está se abrindo, né? E eu queria saber de você, o Leôncio, né, gestor, e Leôncio como pessoa também, como é que você enxerga, né, essa mudança da medicina, da saúde como um todo, voltado para o lado da tecnologia?
Mas você vê isso aí. Eu vou falar um pouquinho da referente à tecnologia, depois eu vou falar um pouquinho de como está andando a saúde no país. Pensando na questão da tecnologia, eu acho que a tecnologia, além dela ser algo obrigatório, que veio para ficar, é uma evolução inexorável. Vai acontecer. Você, né? Não existe não Não, acontecer. aconteceu já. Isso. Mas ela é uma grande aliada. Quem achar que a tecnologia veio para tirar emprego, para atrapalhar, está achando errado, tá? A tecnologia ela veio para ser um grande aliado, porque a partir de decisões, porque é impossível a gente ter todo o conhecimento de dado que uma inteligência artificial possui. Não tem. Só que a inteligência artificial, ela não cria pensamento novo. Só quem cria pensamento novo é ser Ser humano. humano. Então a gente conseguir organizar para que extrair o que a inteligência artificial tem de melhor para a inteligência humana e fazer isso impactar positivamente no paciente, é o que tem que ser feito. Tanto no paciente quanto na saúde, porque também tem outras opções Claro. de uso da inteligência artificial para facilitar, ser mais eficiente financeiramente Entendi. falando, Isso. alguns processos assistenciais e burocráticos rodarem melhor. Então é possível a gente conseguir trazer a tecnologia para que um hospital seja mais saudável, sustentável e que entregue uma experiência melhor para o usuário e para a própria instituição, Legal, legal. tá? Agora pensando um pouquinho na evolução da medicina do país, ela o Brasil é um país de contrastes, e eu acredito que ele vai virar também algo assim na medicina, tá? Hoje a gente tem hospitais excelentíssimos, bem posicionados mundialmente, com médicos de renome absurdo, tá? Tem a medicina no Brasil de ponta, ela é de ponta, muito de ponta. E o médico brasileiro, na hora que eu Em algumas especialidades até reconhecida como melhor, né? Me veio à mente agora a cirurgia plástica. É sim, referência mundial a cirurgia plástica do Brasil, né? sim. E quando a gente pega para ver essa questão das grandes ilhas de excelência, elas vão permanecer, porque o Brasil ele é naturalmente de contrastes, então É. as grandes ilhas de excelência tem. Só que a gente está com uma produção de profissionais de saúde, aqui não necessariamente só médico, tá? Profissionais de saúde como um todo, onde a gente não tem conseguido formar profissionais com o conhecimento e a entrega necessária para que a gente ofereça uma saúde que as pessoas precisam e merecem, tá? E como eu falei logo no comecinho, eu sempre acho que meia saúde é pior do que não saúde, tá? Você não ser atendido causa menos mal do que você ser mal atendido. É verdade. É em todos os aspectos. Isso. Então é bem complicado, tá? Nesse cenário no qual a gente está inserido. A medicina de ponta vai continuar no país. O país vai continuar tendo Hospital Vila Nova Star, Copa Star, né, o que for, mas vai ter hospitais que vão entregar uma saúde aquém do que a gente gostaria. É, isso aí está muito também ligado, né? É um tema que eu toco também aqui, sempre que eu converso, sobre, aí falando na medicina, né, específico, quantidade de profissionais, né, que estão se formando, né? A Paraíba, por exemplo, cerca de 1.300 profissionais na Paraíba Uhum. estão sendo formados e a gente vê, eu vejo, na verdade, isso é uma opinião minha, né, que realmente, não por culpa da instituição, mas talvez até por aquela gana, né, de: "Ah, eu quero ser médico porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque aquilo tal, tal, tal", e às vezes não tem nem aquela vocação ou aquela vontade mesmo, né, de ser, e acaba comprometendo toda uma cadeia, como você falou, né. Se tem um mau profissional, ele tá ali no hospital, aquilo ali vai gerando uma cadeia, onde você disse, fica aquém, né. Uhum. Tua opinião sobre isso, sobre, essa quantidade de profissionais que estão aí no mercado, que eu sempre digo, né, que antes você terminou com medicina, na sua época ainda, mas já foi uma época que já começou Uhum. aquela concorrência mais, mas há 20 anos atrás, terminou medicina, botou o nome, se Leôncio fosse para Açu, doutor Leôncio, era sinônimo de, talvez não ficar milionário, mas ficar rico, né, ia ficar aquela coisa: "Não, você é rico, eu terminei, meu filho terminou medicina, é rico". Hoje não é, bicho, e a gente sabe que é absurdo, eu tô vendo, recém-formados que estão trabalhando para pagar o FIES, pô. Os caras trabalham para pagar o FIES, não sobra mais nada. Uhum. O que sobra é pagar o combustível do carro que o pai deu ainda. Sim. O que é que você acha? É. Em 2030, nós vamos ter em média 1.200.000 médicos. Gente 2030, demais. projeção. Muita gente, pô. E É. aí, vai ter mercado para todo mundo, doutor Leôncio? Tem É. vaga no HNSN para todo mundo? Como é que vai ser isso aí?
Primeira coisa que eu achei engraçado, você citou a cidade de Açu. Eu chutei a sua. Morasse lá? Eu morei em Açu até meus 7 anos de idade. Não, eu chutei. Sério? More- Mas você Eu nasceu. nasci em Natal, só que meu pai trabalhava, né? Ele já é Foi a aposentado. primeira cidade do Rio Grande do Norte que veio, cara, ó. Tem tantos que eu conheço lá. Aí ele trabalhava lá no Alto Rodrigues e a cidade polo da região é Açu. Aí, ia ser Morei em o de Açu. Açu, doutor de Açu. Mas hoje, se for pra lá, bicho, tá difícil É. a concorrência, não é? Mas aí, o que é que você acha, cara? Vai ter mercado pra todo mundo? Essa formação, como é que vai? Então, eu até acho que para profissionais bem formados, sempre vai haver mercado, tá? Então, vai depender de cada um o que que vai fazer com o conhecimento que vai receber e a busca incessante por melhoria, né? Porque eu tenho que ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Tenho que buscar, eu tenho que buscar melhorar meu conhecimento, minha prática, meu trabalho. Isso tem que ser uma busca de todo mundo. Eh, Mesmo que essa pessoa saia, infelizmente, de uma formação não das melhores, né? Mas é possível ela continuar correndo atrás Sim. e buscar ao longo do tempo ser um profissional bom, tá? Ele se posicionar como um bom profissional. E bons profissionais, eu não imagino perdendo um emprego em canto nenhum. O mercado vai ficar pior? Provavelmente, né? Porque aí a gente vai ter algumas coisas ancorando para baixo e, e levando ao mercado a ficar mais saturado, como você mesmo falou, hoje tem profissionais que imaginavam que assim que se formasse ia ganhar X e hoje ganha metade de X. Nem na metade. Então é complicado o mercado, mas bons profissionais eu acredito que esses vão continuar tendo. O caminho vai ser um pouco mais tortuoso, mas ele vai continuar tendo seu espaço. Não, você tocou também um ponto muito importante, que é a atualização constante, né? Você sempre tá se renovando, você sempre tá, enfim, se atualizando mesmo. Porque eu ainda encaro, pô, quando eu iniciei o projeto do Soma, né? A gente tá aí, não é fácil, a gente tá nessa luta ainda. Tem outros projetos aí que eu tô também trazendo para incrementar e para dar mais robustez, mas eu enfrento muito ainda aquilo, não. Você percebe, cara, eu já sei de tudo, eu tô bem aqui. Esse cara sai que vai ficar para trás. Um dos pontos é essa tecnologia. Se o cara não ter a tecnologia, não ter a inovação da inteligência artificial, dentre outras, como aliado, ele vai ficar para trás. Eu tive a oportunidade já de ver vários, mas eu me veio à mente agora, a doutora Rosiane Dori, né? Você conhece, dos laboratórios Dori. Não sei se conheceu já ela, chegou a conversar, não? Pessoalmente, não. Não, mas eu já tive a oportunidade de conversar específico sobre isso. E ela falando que ela tem, eu acho que são 30 e poucas unidades. Enfim, tem uma estabilidade já, ela como médica, como empresária também. Mas ela diz que constantemente ela está se atualizando. E não na área da medicina somente, Sim. mas como gestora, como empresária, né? Porque eu gosto de falar muito isso. Se você terminou qualquer curso, não é só medicina, direito, engenharia, o que for, você começou a trabalhar, você tem que se encarar como empresário. E se você realmente tem um consultório, tem um funcionário, você é uma empresa, você está ali, você vai ter folha de pagamento, então você tem que estar se atualizando sempre, né? E eu vejo que você é um cara que sempre está antenado nisso, né? Você está ligado nisso aí. Como você falou, não necessariamente só na área, porque pronto. Tudo. Anualmente eu costumo fazer pelo menos um curso, né? E um dos cursos que eu fiz foi um curso de contabilidade no INSPER, Olha aí. para poder entender um pouquinho, porque hoje eu lido com DRE, com fluxo de Sim, caixa, aí. com custo de insumo, como é que você vai conseguir otimizar as receitas e as despesas do hospital, né? Legal. Então, até outras áreas, além da medicina, é preciso você tá sempre estudando. Em primeira mão, assim, porque ainda não. Por isso que eu até estrategicamente dei uma segurada em algumas ações, né? Que eu exerço, que eu ponho em prática na área da saúde. Já nasceu, né? Já tem nome e tudo, chama-se Impacto. Vai ser um novo projeto que eu vou estar agregando ao que eu já faço e que tem uma parceria com grandes nomes, né? Professores. E é justamente para isso. A gente vai estar trabalhando não só a parte de network, a parte de eventos, essas coisas, mas tá trazendo para Paraíba com a escalabilidade maior também, porque com o digital a gente consegue isso, mas pensando nisso. Você acabou de falar aqui várias coisas que eu, pô, eu vi impacto aqui, né? Essa parte contábil, essa parte marketing, gestão e de forma geral, a parte também legislativa, né, de direitos, essas coisas. Tudo isso a gente vai falar sobre isso. Porque
você tem que saber, bicho. Não tem como você estar fora, não, pô. Pra você não ser enrolado, principalmente, eu já vi, eu tô há 23 anos lidando com médicos, já vi várias histórias de médicos que tá ali ganhando dinheiro, botar, não desmerecendo, mas deixar na mão da secretária, pra ela ser o financeiro dele, pra ser o tudo Hum, ali, é, e ser enrolado, entendeu? Então, o profissional de saúde tem que estar antenado nisso. com toda Tem que certeza. estar antenado, pô. Tem que estar antenado. Não E, tem como. e o mundo hoje é muito complexo, como eu disse. A indústria da saúde ela já é complexa por natureza, né? E hoje em dia, com o mercado cada vez mais acirrado, as oportunidades para o bem e as oportunidades para o mal, elas estão maiores, né? Demais, demais. Tem que estar, você tem que estar ligado, ligado mesmo. Leôncio, eu tenho, óbvio que eu não cheguei a trabalhar, nem a executar, mas eu venho acompanhando muito a complexidade, né? Você falou aí que realmente de você gerir um hospital, de você estar à frente. E eu digo a você, por clínicas, né? Tem alguns médicos que eu tenho contato e vejo o quanto é difícil, né? E quanto é complicado. Mas eu vejo a preocupação deles também no quesito segurança, né? Como um todo, né? Que envolve muita coisa, acessibilidade, né? Questões de básicas também de bombeiros, coisas. O que é que você enxerga, né? E você acha que hoje o HNSN em si, ele já está realmente totalmente preparado para isso? Ou você acha que ainda tem pontos que vocês podem estar melhorando, né? Eu falei HNSN, mas quero saber da saúde como um todo, né? Vamos ir até aqui mais a nosso estado, a Paraíba. Você acha que hoje a Paraíba está bem atendida nesse quesito também? É. O, a qualidade de segurança hospitalar ela tem que ser talvez, o principal cerne, né? É claro que todo tipo de indústria de empresa, ela precisa dar lucro. Sim, claro. Por natureza, para ela existir, ela precisa dar lucro. Então, o lucro ele é muito importante, mas o lucro não tem que ser a busca incessante. A A qualquer natureza da custo. isso. A natureza da saúde é entregar saúde em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, depois você vê outros pontos. Então, e é quando a gente também lá atrás escolhi ser médico, quando eu escolhi ser médico, quando outras pessoas escolheram ser enfermeiro, a gente escolheu para a gente fazer o bem às pessoas, né? Então, a saúde, é, a saúde pela saúde, ela tem que ser o principal propósito. Quando a gente pensa em qualidade de segurança, tem duas vertentes. Tem qualidade de segurança do foco da assistência Certo, e tem a parte estrutural, como você mesmo falou. certo. Falar um pouquinho da parte estrutural. O HNSN foi o primeiro hospital aqui da Paraíba feito por arquitetura hospitalar, tá? Então, eles têm muitos desenhos, muitos pontos pensando em segurança, reduzir risco de incêndio. O hospital foi desenhado para isso, para ser um O hospital, hospital, o hospital foi referência. desenhado para É. ser um hospital e feito com arquitetura hospitalar. Uhum. Mas a arquitetura hospitalar também é uma área razoavelmente nova da arquitetura, tá? Então, outros hospitais são mais antigos, também não tem como dizer que eles deveriam ter tido isso, Entendi. porque a época talvez não existisse. Então, pensando em estrutura, o HNSN ele possui uma estrutura muito adequada, né? E ainda nova, né? Porque o hospital tem 9 anos, Uhum. para poder entrega da assistência. E além disso, a gente também tem, na acreditação que a gente tá, da JCI, né? A Joint Commission, ela vê qualidade e segurança de estrutura e assistência também. Certo. Então, ela lá pontua absolutamente tudo. Tudo, tudo. São mais de 1.300 itens que eu devo ter preenchido adequadamente para poder ter o selo da JCI, tá? Caramba, Por 1.300 itens. é isso. Por exemplo, no Nordeste, só 5 hospitais são JCI, que é o selo mais difícil de conseguir para Só 5? só 5 hospitais no Nordeste possuem JCI, 30 e poucos no Brasil, tá? Eh, O HNC não deles. o HNC é um deles, né? É o único da Paraíba. Não vou querer saber os outros, mas assim, é um deles. Isso. Legal, legal. Aí, em estrutura física, a gente tá excepcionalmente bem, fora todos os treinamentos que a gente passa tanto pela JCI quanto pela Redditor, então tem muito treinamento. A exemplo, ó, eu não consigo imaginar algo pior no hospital do que o incêndio. São Nós coisas. temos alguns casos, no próprio Isso. rede pública nossa aqui, a gente teve algumas situações. Mas, salvo engano, acho que não teve nenhum que evoluiu desfavorável. Não, 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 não teve, Isso. não. Pelo que eu lembro, eu acho que não teve Teve nenhum não. paciente que evoluiu desfavorável. Mas é um caos. Demais. Incêndio é um caos. Ela é pior do que quase tudo que você imaginar.
Então, a estrutura física a gente tá muito bem ok, tem treinamento, tem isso, tem aquilo. Possui um bombeiro lá, que não é nem um item obrigatório, a gente possui um bombeiro dentro do hospital, um bombeiro civil. É um Legal, bombeiro civil. legal. Vai ter um bombeiro civil dentro do hospital. Agora, pensando em qualidade assistencial. Essencial. Aí, novamente, a JCI tem todos esses indicadores, vários pontos que a gente tem. A Redditor também tem um setor de qualidade extremamente forte, tá? A Redditor é muito forte em muita coisa. Eu acho que o setor de qualidade é um dos setores mais fortes A da. minha irmã trabalha essa de qualidade, ela é enfermeira em Recife, né? Ela trabalha no Esperança e ela é responsável nessa parte. Ela me É explica um muita setor coisa. extremamente forte da Redditor, tá? E a gente aprende mais e interage demais entre instituições. É muito bom mesmo. Aprende demais. Então, a gente pensa em qualidade para entregar ao paciente, porque na hora que eu entrego qualidade, eu diminuo erro. Ah, Em 99, saiu um livro chamado Errar é Humano, do Instituto de Medicina americano. E ele disse que erros acontecem. Quase 100 mil pessoas nos Estados Unidos, na época, quase 100 mil pessoas morriam por eventos evitáveis acontecidos por erros dentro dos hospitais americanos. Bicho, bem. Tá? 100 mil. É. Então, isso é muita coisa. E a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Isso. E, pelo não, É, referência, né? Em tudo aí. é. Aí de lá para cá muitas coisas aconteceram. Teve esse arraio humano, teve as qualidades, as metas internacionais de segurança da OMS, teve vários outros pontos que foram indicados para a gente se preocupar com qualidade. Porque hoje não existe achar que não vai ter evento em algum hospital. Vai ter. Você tem A questão é saber quando e como eu vou me importar e o que, que eu vou aprender com aquilo. Tá? E a gente tem uma cultura justa. E o que é cultura justa? Eu tenho uma cultura de que eu não vou punir necessariamente o erro, a não ser que seja um erro proposital, tá? Eh, e a gente consiga aprender com aquilo. Ah, aconteceu isso por falha no sistema de tal, por uma medicação que tem um erro de nome, ou que tem nomes muito Isso aí parecidos. são os básicos, né? É uma coisa. Mas, Pode acontecer, acontece, eu sei. mas não é como existe. Cada paciente existe centenas ou milhares de interações por dia. Então, Pode algum é acontecer. passível, isso algum é passível de acontecer. É. Então a gente tem um sistema hoje de notificação muito robusto na instituição, a gente discute, tem núcleo de segurança, tem outras comissões obrigatórias que a gente organiza tudo isso e pensa muito em qualidade de segurança, porque na hora que eu entrego melhor, eu consigo recuperar mais. Por exemplo, a nossa UTI, ela é premiada desde o começo, tá? O doutor Paulo Gotardo faz um trabalho excepcional lá na nossa UTI. Legal. Eh, Hoje, existem uns indicadores que até iniciaram também nos Estados Unidos, eh, de que quando um paciente entra, a gente pega vários dados e prevê a chance desse paciente evoluir para óbito, Hum. tá? E a gente compara com a quantidade de óbito real que eu tenho. A IA tá ajudando esse ano, tá? A IA já está ajudando nisso? Com a gente, não. Ainda não. Mas a gente tem Acho um que com sistema. certeza vai. Mas a gente tem um sistema robusto para isso. Tem Ah, uma empresa, né, que faz tudo isso com a gente já insere vale dados. esses dados. Aí hoje, na nossa UTI, a gente tem menos de 50% dos pacientes que tinham probabilidade de óbito falecem lá. E isso é um número absurdamente ótimo, Bom, tá? Porque são pessoas que, pela gravidade, ela tinha uma chance maior de morrer do que elas morreram de verdade. É tanto que, como eu disse, desde o início da UTI, todos os anos ela ficou entre as 33% melhores UTIs do país. poxa. E os nossos dados são tão bons que se tivesse um selo dentro desses 33%, os 33% melhores, a gente teria quase todo ano também. Então, Caramba, sabia a disso. nossa UTI é um serviço excepcional, tá? Em entrega de resultado final, tá? Tem algumas coisas para melhorar, como todo Isso serviço, tem que ser divulgado mais para a população. tá? Tem algumas coisas para Muito melhorar positivo. enquanto um ou outro processo, mas enquanto resultado mesmo, em paciente sair bem recuperado, os nossos números são excepcionais. Maravilha. Não, isso aí eu vendo lá já como um lado assim, empresarial, isso tem que ser muito divulgado, né? Eu não sei se são dados que podem ser divulgados, claro, né? De forma geral. Porque na hora, ninguém quer uma UTI, claro, mas se você tiver uma opção, né, de precisar para um ente querido seu, para a pessoa, Sim. isso aí traz muita segurança e muita confiança. Isso. Muita confiança mesmo. Elcio, me diz uma coisa, você citou alguns casos aí, né? Tua carreira já tem
já uma estrada já percorrida. Qual foi o maior, vamos dizer assim, que você lembra aqui rápido, o maior problema profissional que você teve que não precisa dizer nome, nada, mas assim, que você acha que pô, isso aqui eu não vou conseguir resolver e consegui resolver? Eh, com certeza foi quando eu saí da assistência para coordenação, porque olha o cenário no qual eu fui envolvido. O hospital ele tinha médicos que eram CLTs, Sim, e eles estavam mudando para médicos pessoa jurídica. certo, Aí eu cheguei lá no hospital com essa missão. com essa missão, tendo médicos CLT que respondiam a mim, mas que sabiam que iam ser mandados embora. E detalhe, muitos desses médicos, eles eram excepcionais. Caramba, É, tá. A grande maioria eram médicos que eu gostaria demais de manter. ter segurado. Mas eu não podia porque pelo Mas regi a tendência, né? isso não, mas é porque também como mudança de regime, quando é CLT e vai para Sim, pessoa sim, jurídica, tem eu não que posso contratar essas claro, pessoas. eu sei. Eh, e isso foi muito desafiador. Imagina, eu era um menino, É isso, um carinha novo, tal, chegando. eu era um menino, era meu primeiro trabalho desse desenho, Caramba, já com essa é com isso. Em alguns momentos eu cheguei a duvidar se daria certo, mas como assistencialmente todas as coisas acabaram rodando direitinho, e em poucos meses as coisas estavam rodando liso, acabou que deu tudo muito certo. É tanto que, eh, os resultados dessa instituição foram ótimos e as coisas aconteceram, legal, mas legal. Não, é pra vocês verem aí, né, que, eu costumo, né, e isso aí você vê muito que o bom gestor, né, o bom não é aquele que contrata bem, é aquele também que sabe demitir, né, que tem essa função também, né. Seu caso você foi meio que obrigado, né, na situação que estava acontecendo ali. mas eu não demiti ninguém, né, porque eles não eram meus funcionários, eles Sim, eram funcionários do hospital. Eu certo, era uma pessoa terceira. entendi, mas você estava na gestão ali, Eu geri essas cara que pessoas foi eu geri essas pessoas, mas não fui eu que demiti. Quem entendi. demitiu foi a diretoria do hospital. É, situação muito difícil mesmo, né, porque você fica naquela: "Poxa, vai acontecer isso aqui, pessoas boas que eu não vou poder estar segurando aqui". Não, pessoas de verdade, tinha médicos lá excepcionais, que eu gostaria demais, 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 demais mesmo de ter mantido. É tanto que alguns deles eu contratei em outros serviços depois, tudo porque eram médicos muito bons. Só pra vocês verem, né, que não é tão simples, a pessoa hoje são quantos médicos lá, direto e indireto, não, no hospital que Tem você mais de 600. Eu tenho mais de 200 médicos, médicos eu né, tenho mais de 200 médicos que rodam com muita frequência no hospital. certo, mas entre os flutuantes também 600, Dá uns 600. 600 metros. Com certeza quem tá ali, enxerga o Leôncio ali, o diretor médico, e só vê talvez aquela questão da dos bônus, né, Uhum. mas o ônus é grande também, a responsabilidade é pesada, né, você é aquele cara que tá na linha de frente com eles, né, e lidar com o médico não é fácil. Eu sei o que é isso, meu amigo. Não é fácil lidar com médico, envolve muita coisa, envolve ego, envolve, enfim, e também até essa questão de você ser um cara mais novo, né. Então, assim, não pense que é fácil não. Você tá à frente de uma instituição grandiosa como essa, né, o mérito é grande, porque não é fácil não. É. Mas no hospital eu tenho grandes apoios, né, eu tenho, da parte médica eu tenho meu gerente médico, que ele me ajuda demais, ele é muito bom em qualidade de segurança hospitalar, então ele me apoia demais, né, nessas áreas. Tenho a diretora de operações, que, tá há pouco mais de um ano com a gente e tem feito um trabalho muito bom na área dela. E fora que Elmo e Cedalmo lá dentro, que são Estão lá figuras dentro, não, eles extremamente né, fortes e e são competentes e que participativas. é isso, e que sabem de tudo, porque eles sabem de tudo. Veja. Eles sabem de tudo dali Eu dentro do vejo Exalma hospital. ali, caladinho na dele, todo dia tá ali, né, tal, como quem não quer nada, mas ele tá ali por dentro, ele tá certíssimo, certíssimo. É literalmente o olho do dono, né, que engorda, né, o gato, isso aí não tem como não ser não. São muito presentes eles. Leôncio, além da tua atuação, né, no HNSN, o Leôncio, o que é que você vislumbra? Você pretende realmente continuar nessa área mais, de administração, né, de gestão? Ou você também tem alguns planos que você diz: "Pô, isso aqui vai dar talvez para eu fazer em paralelo, né, com o que eu desenvolvo hoje"? Eu a prática individual hoje, ela não está muito no meu escopo, muito embora, pronto, como eu disse, eu sempre estou sempre fazendo algum curso. Boa. Atualmente eu estou fazendo um curso de medicina do esporte, Olha né. aí, tá vendo? Mas é porque eu Boa. eu sou um praticante de esporte, É então curso, estou fazendo após é o quê? pós-graduação, Após pós-graduação, pós-graduação em medicina do esporte. Mas é porque é interesse pessoal, entendi. então se Você isso vai virar prática,
eu não estou imaginando nisso, Entendi, mas você mas tá vai que, mas não é o foco nem é meu interesse, entendi, entendi, no momento. entendi. Eh, e eu tinha uma chefe lá atrás que ela falava: "Ó, quando eu estava fazendo minha assistência, eu impactava paciente a paciente, né. E agora que eu" ela era diretora, né, "agora eu que sou diretora, eu impacto todos os pacientes". Então, Sei. é menos em cada paciente, mas são muito mais pessoas que são impactadas nas minhas decisões, Ok, meus segmentos. Então é um jeito bom de pensar, né, eu consigo contribuir positivamente, caso eu faça algo que seja positivo, legal. em mais pessoas, em mais famílias, para que elas possam ter uma recuperação adequada, para que elas possam ter mais momentos com seus entes queridos, para que elas possam ter mais momentos de felicidade e que tenham uma vida mais adequada. Legal, legal. Isso é muito importante. Aí você mesmo vocês viram aí, né, o Leôncio eu disse: "Não, hoje realmente o que eu entendi aqui que ele não tem uma perspectiva de talvez de mudança ou de empreender em outra área, né, mas ele sempre está antenado o que está acontecendo, né. A medicina esportiva hoje a gente sabe que em termos, vamos dizer assim, comercialmente de negócio, é rentável, né, tem vários eu estou vendo colegas médicos, né, colegas seus médicos que são ortopedistas, que são, enfim, e estão enveredando para essa área também, né, porque estão vendo ainda mais a cidade que a gente mora, a cidade que é propícia a esportes, propícia a prática, né, e cada vez mais as pessoas investem muito nisso, investem muito, investem muito. Quando eu falei da qualidade de vida que João Pessoa entrega, quando eu cheguei aqui de São Paulo, eu pesava 96 quilos. Eu vi, aqui nos baixos eu estava você É, emagreceu bem e perdi tal, tá, perdi 17 quilos aqui, mas é fazendo pedal correndo, né, e e pedal também, né? pedal e correndo. Eu não vi na rede social você, eu vi correndo já. Não, e isso também eu não sou nenhum exemplo E de corpo. tenho que agradecer muito ao nosso amigo Cláudio, tá Ah, ligado? Cláudio, Cláudio, eu quero Ele trazer ele Cláudio pra aqui, pô, pra ele é a conversar com pessoa ele que mais me também. puxou pelo braço, principalmente quando eu cheguei aqui pra fazer a prática de Cláudio ali na exercício. idade que ele tá, meu amigo, o bicho tá bem, o coroa ali tá bem, tá bem. Então assim, mas isso faz parte também, né, até voltando aqui pra o lado gestor, o Leôncio gestor e quando a gente começa a imaginar não só na da saúde, mas como um todo, todos os grandes, pelo menos que eu conheço, que hoje acompanho, nomes de gestão, tem uma preocupação muito grande também com a saúde, com o bem-estar, né. A gente vê em rede social hoje com o advento, pronto, João Adib, por exemplo, é um cara dono da Cimed lá, tal, mas ele 5 horas da manhã tá lá fazendo tem um corpo legal, tudo, porque isso é pra mim, pô. Eu quando vou à academia, quando eu faço o squat e tal, é óbvio pra também manter, mas pra mim é uma terapia aquilo dali, né. Tem que ter uma válvula pra você conseguir também, de escape pra você conseguir manter o rolê no dia a dia, né. Não, você só consegue cuidar de alguém se você estiver bem, né, então é fundamental. Tem até um livro na área da saúde até que fala que porque a gente fala: "Paciente em primeiro lugar", né. Esse livro é: "Paciente vem em segundo lugar", porque em primeiro lugar a gente tem que cuidar da gente. É isso Pra aí. gente conseguir fazer uma boa assistência, a gente tem que cuidar, infelizmente até onde eu tinha visto esse livro não tinha traduzido, mas é um livro bem interessante. Legal, legal, gostei, gostei é verdade, você tem que pensar em você primeiro, né. Isso. Leôncio, a gente tá vendo aí teu lado, né, conversando um pouco teu lado de gestor, teu lado de empreendedor, mas como pessoa, né, você é casado, tem filho, não é isso? Como é que você consegue fazer essa gestão do tempo? Que é uma coisa muito difícil, né, para todo mundo. É. Você se dividir aí em atleta, eh, funcionário, diretor médico, pai, como é isso aí, cara? Você tem Assim, é puxado, mas requer dedicação, né, a gente tem que a corrida é logo cedo, né, o pedal é logo muito cedo. tá tá Normalmente quando tá volta pra casa já as pessoas ainda estão dormindo às é vezes. isso aí, eu tô fazendo isso também, Eh, a rotina do hospital é que acaba sendo um pouquinho mais puxada, né, para conciliar ela com a rotina pessoal, mas tem que achar alguma solução, né, tem que buscar um pouquinho, porque você tem que estar bem no trabalho, tem que estar bem em casa, senão você Mas vai você segue algum agendamento, alguma coisa assim, você tem? Não, como é tua não. porque tem pessoas que são muito, né, tal hora, aquela coisa, não, você não tem não é tão caxia nisso não, assim, não. Não, mas inclusive eu acho que, eu conheço umas 2 pessoas que são muito assim, mas coisa recente até, e eu acho que é algo bem positivo, porque ele faz daquilo uma rotina Uma rotina. e consegue coisas bem positivas por ter, obrigatoriamente, sexta-feira Cara, saiu para jantar, é o não hábito. sei o que eu faço.
Isso é algo que é bem positivo. É, o o empreendedor não pode ser engessado também, que você tem que ser mutável, né, você tem que ser um cara que mas você tem essa disciplina, acho que é muito salutar mesmo, você consegue otimizar muita coisa mesmo. Leôncio, eu quero agradecer muito aqui, né, a tua presença, muito boa aqui no nosso bate-papo, é muito enriquecedor e principalmente inspirador, né, eu acho que eu gosto de conversar também eu gosto de histórias, é o que eu costumo falar, eu sou um cara movido a histórias, eu não sou aquele cara e eu gosto de pessoas que realmente têm o que mostrar, que fizeram, né, porque a gente vê na internet hoje em dia vários mentores aí que os caras, pô, tem bagagem nenhuma, né, realmente executiva, Hum. né. E a tua história aqui, o pouco que a gente conversou aqui, com certeza é muito inspiradora, né. Um cara jovem que saiu lá sem histórico na família direto, né, de pais médicos ou foi lá, meteu a cara, foi morar em São Paulo, voltou pra cá e hoje tá aí no comando ainda de uma grande, né, eu acho que um dos maiores hospitais aqui do Nordeste, com todos esses médicos que eu fiquei sabendo até agora também, essa questão do esse é um dos 5, né, do JCI, né, esse é o nome do Nordeste, né. A também a UTI, isso pra mim foi bem interessante também saber esse da UTI do hospital, né, fora o que eu conheço já de lá. Agradeço muito tua presença, né, além de ser um amigo aí, um parceiro que eu nesse 1 ano e pouco que a gente tá aí convivendo, em alguns eventos, e eu fico feliz em ter na Paraíba uma pessoa como você, que está disseminando, que está cada vez mais, engrandecendo o nosso nome, nosso estado, na área da saúde, né. Obrigado mesmo. Mas eu que agradeço, tá, primeiramente pelo convite, poder bater um papo, como você mesmo falou, né, Não, com a Igor, a gente tá esse isso aqui tempo mais de ano aqui que a gente tem interação e tem sido bastante positiva ao longo do tempo. legal. Eh, foi eu poder ter dividido um pouquinho, que é algo que a gente não Não, tem costuma muita fazer. coisa aqui pra gente conversar, pô, se fosse deixar. É. E é algo que a gente não costuma muito fazer, né, é um exercício que a gente não costuma muito fazer, né, olhar o nosso caminho, né, foi bem positivo eu poder falar um pouquinho de algo que eu não paro para pensar, Você tem que se né. orgulhar disso. Então foi algo, eu fiquei bem feliz aqui de Legal, poder dividir um legal. pouquinho, Não, tem que se orgulhar mesmo. eu sei que bom, como é que vai ficar na plataforma, mas as pessoas que ao verem de alguma forma, eu puder contribuir de alguma forma, eu fico à disposição total, tá. Se quem tiver o contato de Zé ou algum outro, fique à vontade, porque eu sou uma pessoa que estou disposto a ajudar Não, quem precisar. é isso aí, a gente tem que estar sempre à disposição. Leôncio, obrigado mesmo, viu. Eh, quero ter em você, né, tenha também essa receita uma parceria, porque é isso que a gente conversou muito aqui, é um crescimento contínuo. A gente tá aqui para aperfeiçoar o que a gente planta, eu sou um defensor disso, é não deixar morrer, é regando e aperfeiçoando, e vai crescendo aqui, aí quando você vê, você tá com uma colheita muito boa mais na frente. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio aí do Saúde Business.